Olá, gente. Vamos fazer hoje uma live bem legal. Hoje a gente vai falar de implante. Então vai ser bem interessante pegar um filtro aqui bem belo. É bom que hoje a gente pode ficar do jeito que a gente quiser, né? Aí eu tava procurando esse daqui. Então hoje a gente vai falar de implantes dentários. Vai ser bem legal, ó. Que é mais recomendado fazer um tratamento de implante. O que é a situação ideal? Então, os implantes, eles são usados quando a gente perde uma estrutura dentária. Então, quando perdeu a estrutura, quem vai entrar para recolocar essa posição? Um implante. Tem muita gente que fala assim: ah, eu gostaria de fazer um implante, tirar um dente para colocar um implante. Só que essa situação não é a situação ideal. Por quê? Porque o implante, a gente só coloca ele quando a gente perdeu mesmo. Porque não tem nada mais maravilhoso do que a própria estrutura dentária da pessoa. Então, esse é o primeiro princípio que a gente tem que entender. Então, a gente perdeu uma raiz que tinha lá e a gente vai ter que repor. E quando é que esse implante pode botar o dente imediatamente? Quando é que esse implante precisa esperar um tempo, né? Que é o implante imediato e o implante pós-tratamento. Então, essa rosquinha, ela tem um tratamento de superfície muito interessante e quando a qualidade desse tratamento vai fazer com que a gente possa fazer o implante imediato, colocar o dente o implante ou ter que esperar. Eu gosto de dar sempre o exemplo de uma madeira. Quando eu tiro uma madeira da natureza, aquela estrutura óssea que tinha, a madeira que sai, ela ainda é viva, você pode colocar uma força nela e ela não vai rachar. À medida que aquela madeira, a mesma madeira, vai envelhecendo, vai perdendo a vida dela, fica exposta ao calor, à umidade, o que acontece? Ela fica sensível e racha. E da mesma forma é o dente. Então, quando a gente trata o canal do dente, o que acontece? Ele vai ficar mais suscetível a rachar. E aí, quando esse dente racha, não tem jeito. A gente efetivamente tem que fazer implante. O implante, então, nada mais é do que uma raiz que a gente vai colocar artificialmente. As pessoas gostam de perguntar: dói muito? Implante não dói, anestesia é um domínio que o cirurgião dentista ele tem, né? Então, a gente consegue botar a anestesia sem problema algum e vai resolver o problema. Eu esqueci de falar, mas as pessoas podem perguntar, tá certo? O Heriberto perguntou: tirei 5 dentes cisos, um que nasceu do lado do siso, para minha surpresa, os meus 2 sisos de baixo tinham 3 raízes. Ah, tá, ele só tá contando aqui que ele tirou 5 dentes, sendo que ele tinha 4 sisos. Essa parte é bem interessante, Heriberto, porque o homem de Neandertal, na verdade, ele tinha até o 4º molar. Então, na verdade, a gente está perdendo os dentes por causa do fogo. Antigamente, na Idade da Pedra, não tinha calor, então os dentes eram feitos para rasgar, comer fortemente os alimentos, né? E aí, à medida que o fogo chegou, ele amoleceu esses alimentos. Então, a gente foi perdendo a necessidade do 4º molar, que hoje praticamente ninguém tem. Aí, agora, a gente está perdendo o 3º molar. Tem muita gente que tem um ou outro 3º molar. E, por incrível que pareça, como a gente não precisa mais rasgar alimentos, a gente também está perdendo o incisivo lateral, que é esse dentinho aqui da frente. Então, assim, é impactante, mas é sinal de evolução, né? Mas aí a gente sempre tem jeito de resolver, né? O raio-x, a questão de não mostrar quantas raízes tem efetivamente, é porque o que acontece? O raio-x está o dente aqui, ele vem com uma imagem reta. Quando ele vem com a imagem reta, o dedo que está aqui atrás, ou mais dedos, ele não aparece. Então, isso acontece normalmente quando faz exame de raio-x simples, porque com tomografia nunca fica sem saber como que era o dente efetivamente. Mas o siso é uma cirurgia muito tranquila, né? Que hoje a gente faz com a ajuda do raio laser, né? Para poder ter um pós-operatório melhor, né? Hoje as técnicas facilitam muito. Em menos de 1 hora você tira 4 sisos deitados, né? Então é um tratamento bem tranquilo também. Mas voltando aqui para os implantes, né? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar e pode interromper, que eu vou ter todo o prazer de responder, né? Então, o implante é uma raiz
que eu coloquei artificialmente. E em cima, e ele é todo de rosca, ele tem tanto tem rosca por fora, quanto ele tem rosca por dentro. E a gente vai e veste esse implante. Então eu até trouxe aqui um modelinho para mostrar para vocês entenderem como funciona o implante. Então o implante nada mais é do que uma raiz que eu coloquei artificialmente e que dentro dessa raiz aqui tem uma rosca. E a gente vai com outro parafuso e vai colocar, encaixar e travar, por isso que o implante não cai, é uma maravilha, né? E aqui em cima dessa estrutura eu vou construir um dente. Então o implante é extremamente seguro, é a primeira coisa que eu acho muito interessante da gente frisar. Implante é um tratamento que sempre resolve o problema do cliente, resolve a longo prazo, né? Deixa eu só colocar aqui que eu não tinha colocado. Isso, só um instantinho. Isso. Opa. E aí o cliente realmente fica feliz da solução que a gente dá para esses procedimentos de implante dentário. Pronto, deixa eu só colocar aqui que vai ficar legal. Então, você pode perder dente na frente, você pode perder dente atrás. Todos os dentes podem ser substituídos com implantes dentários. E não precisa ficar preocupado que vai ficar artificial. Quando eu vou mostrar aqui alguns casinhos, mas tanto o dente natural quanto artificial, você não consegue perceber a diferença. Isso eu acho extremamente interessante. Antigamente a gente ainda via alguma diferença, mas hoje a gente não vê diferença entre o implante e um dente natural. Claro que é uma pessoa fazendo que tenha conhecimento. Então, eu tava andando, bateu, caiu, quebrou o dente. Não teve jeito de pegar aquela estrutura dentária e colocar. O que a pessoa tem que fazer? Um implante na hora. O osso ali é muito resistente, porque ele tinha dente naquela região. Então, é um osso de excelente qualidade. Isso que vai determinar se eu posso colocar o implante na hora e se esse implante vai ter sucesso. Isso é um diferencial muito importante que a gente tem que entender quando faz uma situação de implante. Outra dúvida muito comum que me fazem é essa aqui. O implante ele vai ficar individualizado? Não, o implante, ele imagina que a única coisa que ele não gosta é de sofrer força sozinho. Então, quanto mais ele distribuir essa força, melhores resultados vai ter. Então, se eu tenho só um parafuso, eu vou sentir força em todos os sentidos. Se eu tiver dois, eu só vou sentir no movimento lateral. Se eu tiver três, eu faço um tripé. Por isso que muitos dentistas gostam muito e estão certos na técnica de juntar os implantes e não fazer eles unitários. O paciente, ele sempre quer fazer o implante unitário, mas essa não é a melhor escolha para ele em termos de longo prazo. Então, a gente tem que entender isso, que existe a questão do momento e existe a questão do longo prazo. Então, um caso igual a esse, perdeu 2 dentes, precisa repor 3, tem espaço para colocar o implante. Então, o resultado vai ficar muito bom colocando apenas 2 implantes e 3 dentes. Embaixo da prótese, como que a gente vai limpar? A gente vai limpar com uma escovinha interdental, um fio dental chamado Superfloss, o Waterpik. Então, hoje, técnicas a gente tem inúmeras para poder sanar uma prótese como essa. Por quê? Eu vou dar longevidade para essa prótese, eu vou fazer com que ela dure na sua boca. E que é isso que é muito importante. Então, aqui é um outro caso que todo mundo faz sempre muita questão de saber. Doutora, meu implante, ele é preto, ele é branco, como que ele é? Os implantes, eles são de titânio, porque o titânio é uma estrutura em que ela tem altíssima compatibilidade com o nosso organismo e excelente resistência. Então, hoje em dia, todo implante é de titânio. Por quê? Porque ele vai dar uma resistência muito elevada para o elemento dentário perdido. Então, a gente coloca esse parafuso como se a gente tivesse uma parede e foi colocar uma bucha. Então, a bucha seria o implante e a prateleira, vamos dizer, e o parafuso é o dente. A gente parafusa tudo. Então, numa prótese sobre implante fixa,
a gente ganha 100% de força mastigatória. Muitas vezes eu vejo pacientes velhinhas, né, que o que elas falam? Ah, a minha prótese eu consigo comer de tudo, ela é muito boa, eu como qualquer coisa com ela. Na verdade, o que acontece? O paciente ele vai perdendo os dentes aos poucos e da mesma forma ele vai perdendo essa capacidade de força mastigatória. Então quando aquele velhinho chega e fala assim, ah, eu como tudo com a minha dentadura, mastigo muito bem, ele não tem nem 20% de força mastigatória. E por que ele fala isso? É por maldade? Não, é porque simplesmente o que aconteceu? Ele foi perdendo aos poucos a força e não tem mais base de referência. Então a gente faz um sistema de prótese que é muito legal, que eu gosto demais, eu faço muito no meu consultório, que chama protocolo. O protocolo é uma peça como essa, né, que pode ser de acrílico, pode ser de porcelana, pode ser mista, em que você vai ter 4, 5, 6 parafusos e a prótese vai encaixar dentro dela e vai ser aparafusada. Ou seja, ela não vai cair da boca, ela vai devolver 100% de força mastigatória. É assim, é paciente chorar, porque eles ficam realmente muito impactados, porque só sabe a importância de um dente quem já perdeu. A gente entender que o dente, ele é a estrutura do corpo. Por exemplo, tem pessoas que têm dores de cabeça, dores articulares e não sabem por quê. Fazem bruxismo e não sabem por quê. Muitas vezes é um reflexo de dentes que perderam. Por quê? Aqui na mastigação, o dente que sustenta a mastigação é o primeiro molar permanente. Esse primeiro molar permanente, ele vai sustentar toda essa musculatura, vai proteger essa articulação. Então, quando a gente perde o dente inferior, o que acontece? Esse paciente, ele vai encurtar essa mandíbula. Então, esse disco articular, que é como se fosse o disco do nosso braço, o disco do nosso joelho, fica o dia inteiro encolhido. Só que ele fica 24 horas por dia, por meses. Então, é importante a gente entender que tudo isso é saúde. Então, a gente não pode encurtar. Então, esse primeiro molar, ele é muito importante nessa função mastigatória, ele que vai definir a altura. Às vezes a pessoa com a cara bem murchinha, por quê? Porque perdeu o primeiro molar permanente. Antigamente, hoje eu não acredito que ainda existam pessoas, né, que não tenham cuidados tão grandes com a dentição dos filhos, né? Mas a dentição normal, o que acontece? A criança nasce os dentinhos até os 3 aninhos e quando chega os 6 anos, nasce o primeiro molar permanente sem cair nenhum dente. Então aquela mãe que não está preparada, entendendo como que é esse resultado, o que ela faz? Ela não cuida, ela acha que aquele dente é de leite, mas já é o primeiro molar permanente. E aí aquele dente vai ficando cariado, ele nasceu com 6 aninhos, com 10 anos, ele já tem uma cárie do tamanho gigantesco, e aí extraía-se esse dente. Quando se extrair esse dente, aí que vem a história que todo mundo, assim, pessoas mais humildes falam, ai, não vou tirar meu terceiro molar. Por quê? Perdia-se o primeiro molar, o segundo molar que está exatamente atrás, ele já inclinava para frente, e essa inclinação da frente reposicionava ele no lugar do primeiro molar, e o terceiro molar entrava no lugar do segundo molar. Então, o terceiro molar, em pacientes que perderam os dentes, tem importância. Mas uma pessoa que é saudável, que tem todos os dentes, o terceiro molar já torna-se um incômodo. Por que torna-se um incômodo? Porque ele não cabe dentro do arco. Então, assim, esses conceitos das pessoas de antigamente, que perdiam os dentes, achando que, tipo, poderia repor de alguma forma, isso hoje não existe. Hoje, perder um dente, assim, é quase um sacrilégio. É claro que eu vejo no meu consultório muitas vezes isso acontecer, principalmente, eu brinco o seguinte, eu não tenho nenhum tipo de coroa na minha boca, mas eu não como pipoca de uma vez. Quando você pega aquele monte de pipoca e joga, engole, o que acontece? Você pode pegar um grãozinho e aí você dá aquela apertada, você simplesmente racha a raiz. Então, é importante que você entenda que você tem que ter cuidado com o dente. Vai comer pipoca,
come grão a grão. Por quê? Porque isso vai fazer com que você tenha mais saúde dentária, menos risco. Outro erro muito comum de perder dente que eu vejo é piscina. Eu não sei como, quando as pessoas entram e fazem um mergulho, elas perdem a noção, talvez pela refração, e bate o dente de frente. Ou o dente fratura, ou simplesmente avulsiona. Avulsionar é quando ele sai todinho. Então, assim, quando o dente ele avulsiona e ainda dá tempo, vamos dizer assim, é até uma recomendação, que eu acho que é até um serviço de utilidade. O que a gente deve fazer? Limpar o dentinho, botar em solução e vamos colocar de novo na boca. Por quê? Porque provavelmente ele vai voltar, ele vai reintegrar e a pessoa vai evitar esses implantes, né? Então, perdeu o dente, não teve jeito, aí vamos fazer um protocolo. O que é um protocolo? Tipo Brånemark. Brånemark, ele é o médico, né, que criou os implantes. Ele, acho que em 1960, se eu não me engano, ele, nossa, já tem 60 anos, gente, tudo isso, verdade, mas é verdade. Aí ele estudou em cães primeiro, né, a reposição com titânio, e desenvolveu um protocolo, porque antigamente eles colocavam os implantes que eram umas agulhas, assim, uma para cada lado. Vocês não têm noção. E isso destruía todo o osso, toda a estrutura, destruía absolutamente tudo. Quando você perdia aquele implante, que eram umas agulhas assim montadas desse jeito, que eles acreditavam que quanto maior a área que colocava, mais segurança tinha, né? Que obviamente todo cientista ele tenta fazer o bem, né? Mas nem sempre o que ele faz é o melhor, né? E aí veio o professor Brånemark com toda a sua cultura, ele é sueco, e ele desenvolveu uma tecnologia que são esses implantes dessa forma aqui, ó. Lógico que isso aqui é um macro modelo, né? Então vou até tirar aqui para vocês não confundirem. Então esse macro modelo, aqui, ó. Esse parafuso aqui, ele é todo de rosca por fora e todo de rosquinha por dentro. E aí o provisório, o encaixe definitivo, ó, ele tem um buraquinho que a gente coloca aqui e aqui vai o parafuso e prende esse implante definitivamente dentro do osso, né? Porque aqui é só um modelinho, um macro modelo para explicar para vocês, mas isso que vai fazer o dente ficar fixo à boca. Então, esse sistema do Brånemark, ele foi uma verdadeira revolução na odontologia. Porque antigamente, quando você perdia um dente, você era obrigado a usar o que eles chamavam de perereca, que era com grampos, e esses grampos impulsionavam os outros, né? Tem uma lei da física que é, me dê uma alavanca que eu levanto o mundo. Então, quando você fazia uma prótese com grampos, nada mais é do que alavancas. Então, aquelas alavancas, aquelas próteses, apesar de corrigir as falhas, ela causava outras falhas. Então, a pessoa ia perdendo os dentes para frente e ficava só de canino a canino na parte inferior e normalmente em cima nenhum dente. Então, o professor Brånemark, ele revolucionou a odontologia com a sua técnica, né? Graças a Deus temos cientistas, né, no mundo, né? E que, igual aqui tá nesse caso aqui, as pessoas vão ter os dentes e a estrutura do implante. Outra dúvida que eu acho bem interessante da gente falar sobre implantes dentários é que as pessoas pensam que o implante é do tamanho da raiz do dente. Só que o implante, ele tem uma raiz, ele tem um diâmetro muito menor do que o seu próprio dente. Porém, ele tem uma resistência suficiente para durar a vida inteira. Nossa, vai durar a vida toda? Vai. Não é que a pessoa vai morrer assim amanhã. Para vocês terem uma noção, quando a gente tem dentes naturais, todo ano, depois dos 40 anos, cada 10 anos, depois dos 40 anos, a gente perde aproximadamente 1 milímetro de osso, mesmo que a gente cuide de tudo. E cada ano vai perdendo 1 milímetro. Então, dos 40 para 50 foi um ano, 50. E só que o nosso dente tem em média 12 milímetros de raiz. Ou seja, tem uma estrutura sobrando de osso. Então, dá para a gente perder naturalmente, fisiologicamente. Só não dá para perder por causa de tártaro, por causa de sujeira. Por quê? Se o dente ele tá preso ali, ó, como vocês podem ver, no osso,
e esse osso precisa de limpeza para se manter vivo, se eu não mantenho essa estrutura limpa, o que acontece? Esse dente começa a cair. Então, hoje as técnicas elas são muito variadas, né? Desde protocolos de 3 dentinhos, protocolos de 1 dentinho. Você vê um paciente desse, provavelmente foi um acidente, porque apenas um dente perdido diante de um monte de dente saudável. Então, assim, antigamente teria que desgastar o dente do lado, o outro dente, para daí você conseguir uma estrutura para poder fazer a sua reabilitação. E não tem condição de ficar sem um dente na frente, né? Porque fica uma estrutura de caipira, uma estrutura de pessoa desleixada, né? É muito importante hoje entender que autoestima mexe muito com o psicológico. Então, todas as pessoas hoje, elas têm uma necessidade de serem aceitas. Não que antigamente não tivesse, mas como se diz, o padrão da beleza hoje, ele é muito, muito forte. E as pessoas precisam ter um padrão. Então, vamos supor, se a pessoa for trabalhar numa loja que vende beleza, como que alguém vai vender beleza sem um dente da frente? Então, hoje um implante dentário é uma solução extremamente rápida, viável. Em meia hora você coloca um implante desse, né? Coloca o provisório na hora, que ninguém vai saber identificar o que é dente, o que é implante. E hoje os preços são muito acessíveis. Antigamente, preço de implante era em dólar, assim, caríssimo. Então, hoje o mercado, pela popularização de todos os tratamentos, as pessoas têm técnica e têm tratamentos muito bons. Então, assim, isso que é importante a gente buscar as melhores técnicas na reabilitação. Perder dente e continuar sem dente, isso não existe mais, porque a gente sabe as sequelas de não ter uma boa mastigação. Quando eu falei daquela paciente em que usaria uma dentadura, por exemplo, que ia ter no máximo 20% de força mastigatória, a primeira coisa que a gente faz quando a gente não tem força mastigatória é fazer uma alimentação mais pastosa, mais rica em glicose, tem que ser mais farináceos. E aí o que acontece? Essa alimentação vai provocar mais diabetes, vai engordar mais, e isso vai gerar problemas de saúde sistêmica. Então, assim, eu não posso pedir para um paciente que não tem dente ou que mastiga no máximo com 20% para comer uma cenoura crua. Então, assim, o dente é um divisor total na vida e na qualidade de vida do paciente, tanto na fase da juventude quanto na fase adulta. Hoje, uma pessoa sem um premolar, que antigamente ela sorria assim, né? Para fingir que estava sem com um dente, né? Hoje não existe, porque eu até peguei muitos pacientes, eu tenho 25 anos de formada, muitos pacientes que tiveram, né? Que ficavam com o lábio assim, ó, tá? Não sorria, só sorri puxando, ficava muito mais feio para não mostrar a ausência de dentes, porque a ausência de dentes, ela remete, né, a uma questão muito de autoestima, de falta de cuidado. Então, se a pessoa não tem cuidado com ela, vai ter cuidado com as minhas coisas. Então, ela praticamente vai sendo excluída, né? Então, é muito importante. Você vai entrar numa entrevista de emprego, uma loja que venda beleza, que venda qualquer coisa, né? É necessário todos os dentes na boca. Então, hoje as técnicas são muito fáceis, né, da gente conseguir tratar. Elas são ágeis. Você consegue colocar o dente e o implante na hora, sem problema algum, com resultados maravilhosos. Para vocês terem uma ideia, é 99,8% de osteointegração. Então, a taxa de rejeição é praticamente nula. Ah, então por que tem implante que, vamos dizer, dá errado? Normalmente é má indicação. Se eu tenho uma estrutura óssea adequada e coloco um implante de qualidade, a tua chance é de 0,02 de algum erro. Então, assim, implante é um dos tratamentos mais seguros que existem, mais duradouros, né? Porque eles praticamente duram o resto da vida. E, assim, é 100% de força mastigatória. Então, 100% de força mastigatória é impactante. Então, é muito bom para todas as pessoas.
e consegue fazer esse tratamento de maneira natural, de maneira de você nem perceber que aquilo era um implante, entendeu? Se mostra-se uma foto de um paciente com dentes e com implante, ninguém consegue perceber qual a diferença de um ou do outro. Gente, a nossa live aqui tá terminando, né? Porque o nosso horário é de 7 a 7h30. A gente toda quinta-feira vai fazer nossa live aqui para vocês. Tendo dúvida, vocês podem perguntar. Agora, 7h45, a gente entra no canal da Botox Mais, que é a franquia de harmonização facial que vai, como se diz, transformar a vida das pessoas, né? E hoje lá vai ter preenchimento mandibular. Se quiser acompanhar, vai ser um prazer. E se quiserem fazer alguma pergunta ou sugerir a próxima live, será um grande prazer. Muito obrigada a todos que acompanharam. E quinta-feira que vem temos de novo nossa live às 7 horas no canal do Yob Dental. Um beijo e muito obrigada!